Se eu te disser que existe uma cidade na Suíça onde podes ver uma capital medieval com mais de 800 anos, apanhar um metro que sobe montanhas, visitar a capital mundial dos Jogos Olímpicos e terminar o dia à beira de um lago que parece um oceano, acreditavas? Essa cidade existe e chama-se Lausanne. Mas o mais impressionante não é o que existe aqui, é como tudo foi parar ao mesmo sítio. Será que se eu falar aqui dá para ouvir bem? Eu acho que sim. Então pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava em casa, sem fazer nada. Quer dizer, na verdade estava a terminar de montar uns roteiros para umas viagens que eu tenho planeadas. E durante esse processo fiquei a pensar, eu moro aqui tão perto de Lausanne, eu já vos trouxe tantas vezes comigo até aqui, mas eu nunca vos falei ao certo da história desta cidade, nem das particularidades que ela tem. Então decidi vestir-me e vir aqui gravar este vídeo. Antes de mais, vamos falar já sobre as pernas das pessoas que vivem aqui, porque literalmente parece que esta cidade foi desenhada por alguém que detesta terrenos planos. E é aqui que entra a história. Há cerca de 2000 anos, os romanos instalaram-se numa zona perto do lago chamada Lausona. Mas quando o Império Romano começou a enfraquecer, os habitantes procuravam segurança e então mudaram-se para as zonas mais altas da cidade. Na Idade Média, viver no topo de uma zona alta era uma vantagem porque se aparecesse um exército inimigo era muito mais fácil defenderem-se. E o resultado disso é que séculos depois as pessoas continuam a subir e a descer exatamente as mesmas colinas daqueles tempos. Basicamente, os habitantes medievais ganharam segurança e as pessoas que vivem aqui herdaram escadas e montes de rampas que deixam sem fogo quando chegas ao topo. Esta não é apenas uma igreja antiga. Durante séculos, esta catedral foi considerada o coração da cidade. A construção começou por volta de 1170 e ela demorou mais de 100 anos a ficar totalmente construída. Se um dia vocês vierem aqui, saibam que vocês podem subir até ao cimo da torre. E é isto que eu vou fazer agora. Eu já fiz uma vez, a vista é incrível. E quando eu chegar lá acima eu vou-vos contar uma história que envolve esta torre e um vigia. Tem uma parte em que as escadas são super estreitas. Isto aqui também é bem pequenino. Olhem aqui para cima, eu estou a ficar cansado. Para duas pessoas passarem ao mesmo tempo é um bocadinho complicado. Eu acho que a última vez que vim aqui eu não me lembro de ter subido desta parte. Havia um senhor a subir e eu vim atrás dele. Agora só não sei se isto vai dar no mesmo sítio. Mas acho que sim. Acabou por vir dar aqui acima. Mas esta subida acabou comigo, literalmente. Não dá para subir mais. Vou só respirar, recuperar o meu fôlego e já vos levo lá acima. Uma cena que me choca bué é o quão estreitas as coisas são. Imaginem os quadros cheios daquelas roupas bem gordinhos, como alguns deles eram, passarem tipo aqui quando estavam com pressa. Tipo, eu assim literalmente não consigo passar. Mas isto surpreende-me bué. E é isto, malta, já chegamos aqui acima. Como podem ver, isto é uma subida bem tranquila, não se vão cansar nada, por isso venham cá ver. Ela custou 6 francos, o preço aumentou porque a última vez que eu tinha cá vindo tinha custado 5 francos, por isso já aumentou um bocadinho, isto foi para aí há 2 ou 3 anos, mas a vista é incrível. E agora, como prometido, vou-vos contar a história que envolve esta catedral. Existe uma tradição quase inacreditável. Durante a noite existe um vigia que sobe até aqui e anuncia as horas para toda a cidade. Esta tradição começou há centenas de anos atrás e isto tudo começou porque na Idade Média os incêndios eram um dos maiores perigos de qualquer cidade. As casas eram de madeira e não existiam os bombeiros como existe no tempo de hoje. E com isto, uma pequena faísca podia destruir uma cidade inteira. Então o vigia observava a cidade aqui de cima para detectar incêndios e ao mesmo tempo anunciava as horas para toda a cidade. Hoje existem os satélites, a inteligência
inteligência artificial e os smartphones, mas dizem que Lausanne continua a ter esta tradição. Eu pessoalmente, das vezes que vim passear aqui à noite, nunca ouvi, por isso não sei se é realmente verdade. E estas escadas são tão estreitinhas que o melhor é descer mesmo assim de lado para evitar cair, porque tenho o pé grande, então é muito fácil cair aqui. Este sino que ouviram agora tocar era para anunciar que são 5 horas. Eu sei que às 5 da tarde o sino aqui da Catedral toca. Para vocês terem mais ou menos uma noção, quando esta Catedral começou a ser construída, Portugal ainda estava nos primeiros passos da sua história. Agora vamos a algo completamente oposto. Vamos a um dos metros mais modernos da Suíça. Lausanne tem uma geografia tão complicada que criar transportes eficientes sempre foi um desafio. Durante décadas, as pessoas procuravam formas de ligar o lago às zonas mais altas. Antes do metro atual, existia um funicular. Era uma espécie de comboio puxado por cabos, mas com o crescimento da cidade foi transformado numa linha mais moderna. Hoje, o metro, mais conhecido como M2, consegue vencer desníveis impressionantes. Há momentos em que literalmente parece que o metro está a escalar uma montanha. Então, agora já cheguei aqui à parte de baixo, ao pé do lago, e antes de continuar, eu vou contar-vos, esperem, deixa eu passar aqui a estrada, a história sobre aqui. Eu preciso de ir comprar uma garrafa de água, porque está 30 graus e estou a morrer de calor, por isso, para lá. Estava mesmo a precisar disto. Esta aqui pode ser a informação mais surpreendente de todo este vídeo. O Comitê Olímpico Internacional está sediado aqui em Lausanne desde 1915. Na altura, a Europa mergulhava na Primeira Guerra Mundial. Então o Comitê precisava de encontrar um lugar seguro, estável e neutro. E toda a gente sabe que a Suíça sempre foi o candidato perfeito para isso. Quando o atleta ganha uma medalha, existe uma boa probabilidade de parte da organização que tornou aquele momento possível tenha passado por esta cidade. E aqui, o sítio onde eu estou, fica o Museu Olímpico, que, se não me engano, pode ser visitado de segunda a domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. A última vez que eu também vi os preços dos bilhetes, eles custavam 25 francos. Eu ainda não o visitei, sinceramente não sei porquê, porque já falei algumas vezes sobre isto, mas acabei sempre por deixar passar e nunca vim cá ver. Mas mesmo que o museu esteja fechado, podem sempre andar por aqui, pelo jardim, que não tem portões, então está sempre aberto e até é bastante bonito. Aqui fica um dos meus sítios favoritos para comprar gelados, crepes ou waffles. E ele é das poucas coisas e dos poucos bares que ficam aqui perto do lago que estão abertos o ano inteiro. Então, como a minha água acabou e eu estava cheio de sede, eu vi aqui um dos meus sítios favoritos e vim buscar um mojito. Este é um pink mojito, é de frutos vermelhos e está super bom.
está mesmo fresquinho. Hoje está a haver uma festa aqui. O sítio onde eu vim chama-se GT de la Compagnie. Está sempre cheio porque ele tem acesso ao lago e também tem uns bares, então as pessoas que podem vir, sentam-se aí nas mesas, bebem, comem e é uma vibe muito fixe. E eu decidi vir até aqui para vos contar um pouco sobre o Xi, que é onde estamos agora. À primeira vista, o Xi parece só apenas um lugar bonito, mas este lago tem uma importância enorme para Lausanne porque ajudou a construir a cidade. Durante muito tempo, o lago foi uma das principais rotas comerciais aqui da região, ou seja, muitos mercadores, produtos e mesmo viajantes passavam por aqui diariamente. Viajar pelo lago era muitas vezes mais rápido do que ir pelas montanhas ou simplesmente dar a volta para chegar à outra margem. E o que antes era uma rota comercial, hoje tornou-se um dos lugares mais procurados para praticar desporto, como correr ou andar de bicicleta, ou simplesmente desligar um pouco aqui da correria da cidade. Muita gente não sabe quando chegam aqui, e eu já falei disto num dos meus primeiros vídeos aqui no canal, é que este lago, ele é muitas vezes conhecido ou confundido como o Lago de Geneve. Este lago aqui é o maior de toda a Suíça e de toda a Europa Ocidental, e ele banha não só 3 cantões aqui na Suíça, se eu for tentar equivalar com Portugal, é mais ou menos 3 distritos, ou com o Brasil, por exemplo, é o equivalente a 3 estados, e ele banha o cantão de Geneve, ou de Genebra, em português, o cantão de Vaud, que é onde estamos e é onde fica Lausanne, ele banha também o cantão de Valais e banha também a França. Ou seja, além de 3 cantões, ele também banha 2 países. E para vocês terem uma noção, a França fica literalmente ali, na outra margem. Ali ao fundo, mais ou menos, fica o cantão de Geneve e ali na outra ponta fica o cantão de Valais. Mas eu não acho que dá para ver daqui. E a França, como está na outra margem do rio e como é possível também atravessá-lo por barco, muitas das pessoas que moram na outra margem vêm para aqui trabalhar, depois voltam no final do dia, e muita gente também que mora aqui aproveita para às vezes ir passar um fim de semana ou o dia no outro lado. Fazem exatamente o contrário, pegam o barco, vão para lá, ficam o dia inteiro ou o fim de semana e depois voltam para cá. Uma das cidades que fica do outro lado é Evian. Sabem aquela marca de água francesa Evian? E há pouco tempo ocorreu lá a cimeira do G7, por isso penso que seja uma cidade importante francesa. Já é a segunda vez que acontece e eu sei que durante esse tempo não se podia fazer travessias do rio por questões de segurança. Existe outro motivo para Lausanne parecer um pouco diferente de muitas cidades europeias, e esse motivo está aqui atrás. Aqui fica a Universidade de Lausanne, ou como conhecida pelas pessoas que estudam e moram aqui, a UNIL. A Universidade aqui de Lausanne é dividida em 2 grandes batimentos. Não é assim que se diz em português. Em dois grandes edifícios. Este, que é a UNIL, e outro chamado EPFL. Aqui na UNIL é onde tem os estudos mais gerais, como por exemplo os cursos de Administração, Psicologia, Geografia, entre outros, e a UPFL é separada porque é considerada uma das melhores universidades de ciência e tecnologia do mundo. E qual é que é o impacto que isto tem? Muitos estudantes e investigadores vêm para cá todos os anos, muitas tecnologias, startups e pesquisas que acabaram por ter impacto global começaram em laboratórios aqui. E por isto não podia terminar este vídeo sem antes vir até aqui. Talvez seja isto que torna Lausanne tão especial. Ela não é apenas uma cidade histórica, uma cidade olímpica ou uma cidade universitária. É uma cidade onde passado e futuro vivem praticamente na mesma rua. Numa noite qualquer alguém continua a anunciar as horas numa torre medieval, enquanto a alguns metros abaixo um metro automático transporta milhares de pessoas, e isto tudo ainda com uma vista para os Alpes e para um lago que parece que não tem fim. Por isso, da próxima vez que falarem da Suíça, lembra-te que existe uma cidade que consegue ser medieval, moderna e internacional ao mesmo tempo. E essa cidade chama-se Lausanne. E é isto, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que é que acham deste tipo de vídeos e se gostassem que eu trouxesse esta estética de vídeo mais vezes aqui para o canal. Eu estou a pensar fazer mais destes vídeos nas minhas próximas viagens, como eu falei mais cedo. Não se esqueçam também de deixar um like, de subscreverem o canal se ainda não forem inscritos e ativarem as notificações para não perderem os próximos conteúdos, e vemo-nos no próximo vídeo.